Bom, pessoal, a nossa aula dessa semana vai ser sobre ângulos, certo? Então aqui eu vou recordar para vocês alguns conceitos que foram trabalhados. Supondo, aqui eu tenho uma semirreta OB e aqui eu tenho uma semirreta OA. No momento que eu tenho este ângulo reto, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu diminuir este ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Se eu aumentar este ângulo, eu tenho um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Então, maior que 90, obtuso. Igual a 90, reto. Menor que 90, ângulo agudo. Muito bem. Agora, vamos falar de ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Eu tenho este ângulo formado pela semirreta OA e OB. Então, eu tenho o ângulo AOB. Este ângulo mede 30 graus. Eu tenho este outro ângulo COD. Ele mede também 30 graus. Como esses dois ângulos têm a mesma medida, eles são ditos ângulos congruentes. E o símbolo de congruência é uma igualdade com tio em cima. Então, o ângulo MAOB é congruente ao ângulo MCOD, que significa que eles têm a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. Qual é a função da bissetriz de um ângulo? Quando eu traço a bissetriz, traçar essa semirreta aqui, ó, a semirreta OM é bissetriz. A finalidade dela é dividir o ângulo ao meio. Então, se este ângulo aqui é de 40 graus, quando eu traço a bissetriz, cada ângulo fica de 20 graus, certo? Então, eu tenho o ângulo AOB, que vale 40 graus. No momento que eu tracei a bissetriz, eu tenho dois ângulos, o ângulo AOM, que vale 20, o ângulo MOB, que vale 20, e o ângulo AOB, que vale 40 graus, certo? Então, a bissetriz, no momento que eu traço a bissetriz, eu tenho dois ângulos congruentes, certo? Dois ângulos da mesma medida. Agora, aqui eu vou passar para vocês como é que se traça um ângulo, né? Como é que se mede um ângulo e como é que se traça a bissetriz, certo? Então, o que a gente faz em primeiro lugar? A gente traça uma semirreta. Peguei a semirreta aqui, tracei ela, marquei a origem, certo? E marquei um ponto. Então, eu tenho a semirreta OA. Agora, com auxílio do transferidor, né, que eu disse para vocês que nós iríamos usar essa semana, esta linha aqui embaixo, ó, ela é chamada de linha de fé. Este pontinho aqui, ó, é a origem. Então, este pontinho aqui, eu vou botar exatamente no vértice, exatamente aqui no vértice, ó. Então, eu vou botar esse pontinho exatamente no vértice e a semirreta que eu tracei exatamente em cima da linha de fé. Digamos que eu queira marcar um ângulo de 80 graus. 80 graus, 0 graus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Exatamente no 80 eu marco um pontinho lá. E com a reta, com a régua, eu vou traçar outra semirreta. Tracei a semirreta aqui, que eu vou chamar essa semirreta de OB. Então, este ângulo aqui mede exatamente 80 graus. Professora, como é que eu vejo se ficou exatamente correto? Então, eu ponho, esta linha é a linha de fé, essa bolinha é a origem, eu posiciono em cima e eu vou lá, ó. Ficou exatamente no 80 graus. Então, este ângulo é 80 graus. E eu disse para vocês que a bissetriz de um ângulo, ela serve exatamente para dividir o ângulo ao meio. Professora, como é que eu traço a bissetriz de um ângulo? Claro que isso eu não pedi que vocês fizessem, mas eu vou mostrar. Utilizando o compasso, a gente pega uma abertura, ó,
passa da metade do ângulo que eu tracei, certo? Da semi-reta que eu tracei, ponta seca na origem, e vou lá e traço um arco. Tracei esse arco. Com essa mesma medida, eu ponho a ponta seca aqui, ó. Bem firmezinho. E traço lá. Vamos ver se agora correu aqui, vamos ver se não. É a mesma coisa. Traço a ponta seca lá e traço um arco. Vou aqui com a mesma abertura, ponta seca lá no arco e traço. Onde os dois pontos se encontraram, eu marco um pontinho. Esse pontinho até o centro, ó, até a origem, os meus dois ângulos ficaram exatamente divididos ao meio. Eu posso verificar isso através do transferidor. Olha ali, 40 graus, ó, 40 até 80. Então, cada ângulo ficou dividido exatamente em 40 graus. Pessoal, por dificuldade da posição do transferidor, eu postei dois vídeos, tá? Este meu que eu apresento para vocês a ângulos congruentes, a bissetriz, certo? E como se traça a bissetriz de um ângulo. E outro vídeo apresentando exatamente como é que se constrói e verifica e vê o ângulo, certo? Boa sorte para vocês, um beijo, fiquem com Deus, assistam os dois vídeos. Este vídeo é meu e outro da professora Ângela que eu postei, certo? Beijo, fiquem bem.